Uma história de aventura. Uma história que resgata a exploração de prata, ouro e outros metais preciosos em plena cidade de Blumenau. Uma história com muitas lendas. Uma história de paixão pela preservação do meio ambiente. Nova Rússia, a história de Blumenau passa por aqui. Brasil, Santa Catarina, Parque Nacional Serra do Itajaí. São mais de 57 mil hectares de Mata Atlântica, distribuídos em 9 municípios. E bem aqui, em Blumenau, no entorno do parque, fica a região conhecida como Nova Rússia. E dentro da Nova Rússia ficam as minas de prata. Tão rica quanto a fauna e a flora deste lugar é a história que ele carrega. Em meio à mata, aos ribeirões e às rochas, foram encontrados vestígios de metais preciosos, entre eles o ouro e a prata. E a exploração dessa região pode ter começado muito antes da vinda de Dr. Blumenau, o fundador da cidade. Em um artigo publicado na revista Blumenau em Cadernos, o historiador José Ferreira da Silva relata que um inglês visitou a região à procura de ouro. Então a Nova Rússia tem um histórico interessante. Começou com as lendárias, hoje eu diria quase que lendárias, minas de prata as minas de prata lá do próprio Ribeirão Garcia, né? Ou o nome acabou ficando Ribeirão Minas de Prata. E as minas de prata, elas já se fala, há quem diga que a região começou a ser explorada por aventureiros já bem antes da colonização do Blumenau propriamente dita, né? Conta-se que um inglês teria já andado por ali em 1830. Isso significa 20 anos antes da colonização de Blumenau, da fundação de Blumenau, segundo Blumenau em Cadernos, né? E não se tem absoluta certeza do que o historiador Ferreira da Silva contava e também o próprio Rodolfo Rollweger, mas foi por volta mais ou menos de 1830. Só que esse inglês que esteve lá, né, o Junger, Albin Junger, ele esteve talvez esteve nessas minas de prata apenas de passagem, com um escravo. Mas o mais provável é que nas minas de prata ele não fez exploração, e sim ele fez as explorações na região do Gaspar Alto. E lá provavelmente ele conseguiu alguma coisa de ouro e não prata. Mas antes mesmo de um inglês percorrer as matas da Nova Rússia, muita gente já havia passado pela região. Existe um livro que existe lá no Arquivo Histórico, um livro com os minerais da América do Sul, assim, um livro, um mapa da América do Sul com todos os minerais mapeados. Assim, por exemplo, minas de tal que eu vi lá, de cobre, vamos dizer, que eu vi lá no Chile, tudo isso está mapeado, inclusive a prata da Nova Rússia, né? Então, houve gente vasculhando tudo. E a gente tem que pensar uma coisa, que essa gente que vasculhou os minerais, ela vasculhou muito, muito antes do Dr. Blumenau. Porque o Dr. Blumenau é 1850. Em 1650, 200 anos antes do Dr. Blumenau, quando é destruída a primeira fundação de Desterro, atual Florianópolis, se salva lá fora da destruição, e houve morte e tudo, um filho do Dias Velho, que é o primeiro fundador de Florianópolis, porque ele estava no Vale do Itajaí pesquisando ouro. Segundo relatos históricos, ao chegar na região do Garcia, Dr. Blumenau encontrou indígenas e outros ocupantes no local. Dr. Blumenau manteve uma colônia. Ele foi atrás de fazer uma colônia, de plantar essa semente, de fazer essa colônia. Mas antes já existia habitantes em Blumenau. Aliás, o nosso bairro Garcia, no conjunto todo, o nosso bairro Garcia é anterior à fundação da cidade de Blumenau. E Dr. Blumenau, na verdade, a gente pode considerar ele como fundador, que também veio a partir de 1846 para o Brasil, em 1848 para Blumenau, e ele já encontrou gente aqui. Ele encontrou os Peters, os Wagner, os Lucas,
os shrams da minha família, os deixams. Existem duas formas de análise. Uma inicial com a ocupação. As pessoas elas chegam para ocupar uma área não necessariamente para morar nela, né, para iniciar a colonização. Elas estão chegando apenas para se alojar e explorar a região, para fins apenas de lucro. Né? E enquanto a colonização já é um outro processo, é um processo no qual o grupo se instala no local, colocam suas moradas, instalam uma igreja, um cemitério, toda uma estrutura, né, urbana para tentar se desenvolver nesse local. Então a região da Nova Rússia, ela inicia a ser ocupada, né, ou seja, vem levas de pessoas com o intuito de explorar, né, próximo de 1828, quando algum grupo de ingleses chega na região em busca de ouro, que leva um escravo negro, um grupo de negros, né, e vão procurar ouro na região onde hoje é as nascentes do Ribeirão Garcia e onde é hoje a mineração lá na Nova Rússia. Dr. Blumenau não era a favor da mineralogia. Não. Ele não era a favor que se viesse fazer pesquisas ou fizesse fazer exploração com os minérios aqui na cidade. Isso é um fato, é verdadeiro. Dr. Blumenau, na verdade, queria mais uma colônia. E a colônia seria mais uma colônia que seria produtiva mais na parte agrícola, como também o bairro Garcia começou assim, na parte agrícola. Porém, houve necessidade de crescimento. Então o Dr. Blumenau resolveu expandir e foi para a Alemanha a buscar teares que estavam começando a se modernizar, buscar teares para produzir outras coisas, não só viver da colônia, e sim viver também como indústria têxtil, por exemplo, que foi forte e é forte até hoje. A Nova Rússia foi colonizada por imigrantes alemães e prussianos, o que provavelmente gerou o seu nome. Por que esse nome, Nova Rússia, né? Eu mesmo tenho lá minhas dúvidas sobre isso, né? Mas aparentemente seriam alemães que tinham se estabelecido há uns 2 ou 3 séculos na Rússia e de lá foram expulsos pelo governo bolchevique e migraram para cá, né? Como aconteceu com o pastor pastor Lang, que acabou fundando Guaramirim. Ele fugiu também da Rússia com 111 pessoas, vieram para Joinville e acabaram se instalando em Guaramirim. O nome da Nova Rússia veio evidentemente devido a uma pessoa, a um russo da região, um russo que veio morar na região. Há quem conteste, né, mas a afirmação, o que eu tenho de saber realmente que foi um dos primeiros moradores da região, né, lá mora um russo, então identificaram como Nova Rússia. Né? Seu Henrique provavelmente é o único sobrevivente entre os homens que trabalharam na exploração das minas e lembra com carinho o serviço que fazia. Eu só fazia marcação na rocha, cada 3 metros de diâmetro assim, era 32 furos na rocha. Aí era carregado com dinamite e carregado para fora. Era das 7 às 11 eu trabalhava lá dentro, quer dizer que eu fazia a mostração. Aí estourava, aí tirava fora às 1h30, eu estava lá de novo para fazer outra marcação para as 6 horas, às 5 horas. Às 6 horas a turma entrava outra vez para fazer das 10. Assim era feito 4, 5 furações por dia, né? Aí eu sempre trabalhava comandando uma turma, sabe? Eu tinha o projeto para fazer e tinha os empregados que eu mandava fazer, né? Apesar de vários imigrantes terem passado pela região, a exploração oficial começou em 1883, quando Frederico Deck conseguiu requerer as terras com autorização do governo do Império. Além dele, outras 4 empresas exploraram a região, uma delas inclusive a Argentina, mas todas por pouco tempo, e o motivo foi um só: as minas não geravam lucros. Na verdade, houve pelo menos umas 4 empresas que exploraram essa região, né?
mas sempre com investimento maior do que os lucros que eles tinham. E eles vão até 1958 com essas explorações. Prata se retirou muito pouco, e mesmo que eles tivessem instrumento bom para a retirada dessa prata, seria muito pouco que eles tiravam. Eram tudo coisinhas minúsculas que apareciam de prata. E o Brasil não tinha maquinário para tirar o minério da pedra. No material, naquele quilo que saía, 64% era minério, mas tinha 12 qualidades na mesma pedra. Era enxofre, malacacheta, galena, chumbo, lenda, pirita, barrita, fluorita, isso tudo tinha, né? Dentro daquela pedra. Era coisa mínima, mas existia. E até recentes pesquisas na FURB, faz uns 15 anos, um professor da FURB na área da química examinou aquele material todo e constatou que realmente tem ouro, prata e platina, metais bastante nobres, né? Só que a forma como esses metais estão ali, digamos assim, agregados na rocha ou fazendo parte da composição da rocha, para poder separá-los, para poder tirá-los e extraí-los, é muito difícil. Teria que moer quase a rocha até o nível de um pó, de um talco. Só a partir de então daria para separar os três metais. Ou seja, por mais valiosos que sejam esses metais, o custo de sua, digamos, depuração, de sua extração seria tão grande que o valor deles não compensaria. Cá entre nós, ecologicamente falando, ainda bem. E outro problema agravou ainda mais a situação. Segundo relatos da comunidade, uma queda de barreira fechou o único túnel que possuía ouro na Nova Rússia. Ouro tinha 121 metros. Essa está fechada agora, no túnel 3, de lá para cá. Aí em 121 metros ali tinha um pinguinho um sinalzinho assim de ouro, né? Isso foi com a Vale na Vale do Cedro. E aí eles pararam, mas aquilo foi filmado, aí pararam, então tinha que tirar tudo lá de dentro. Aí eu fiquei trabalhando só para botar tudo para fora, né? Assim, furadeira, e trilho e tudo que tinha lá dentro, ferramenta. Aí eu saí às 8 horas da noite, eu saí com a última viagem, estava pronto. Para outro dia carregar o caminhão para levar embora. Aí outro dia às 7 horas, quando cheguei lá, ela tinha fechado. Tinha corrido a barreira de cima do muro. Fechou completamente, como está hoje. Correu certinho na boca, a gente nem vê. Eu sei onde é porque eu conheci, mas senão não dá para dizer que lá é um túnel. Além do prejuízo aos patrões, a exploração também trouxe consequências aos empregados. Muitos deles adquiriram doenças no pulmão em função do trabalho nas minas. Tem um relato de um senhor chamado Amadeu Batista, que o pai dele era o proprietário, os últimos proprietários da região onde é a mineração hoje, que foi a mineração. E conforme esse senhor, o Amadeu Batista, havia, durante o processo da extração do ouro, da prata, do chumbo que ali havia, muita poeira. Essa poeira intoxicava os mineradores, que estavam em contato direto, dava muito problema pulmonar. Eram horas e horas de trabalho picando pedra, colocando dinamite, e explodindo aquilo, e aquela poeira, além de prejudicar o ambiente, também prejudicava o próprio trabalhador na mineração. Diz que muita gente já morreu por causa do pó, né? Mas mais depois da mina parar, né? Porque diz que isso para no pulmão, né? Daqueles que trabalharam comigo, daquela turma, naquela época era 18, parece. Não tem mais nenhum vivo. Os novos morreram, os velhos morreram de velho e os novos morreram de doente. Distante do centro de Blumenau, os moradores enfrentavam dificuldades quando alguém ficava doente ou até mesmo quando as mulheres entravam em trabalho de parto. A solução na época era uma só:
um ajudar o outro. Era tudo muito precário, as pessoas basicamente ficavam ali na região, poucos saíam da região porque era muito distante, então para levar a madeira, para levar o que se produzia, né, se tardava 3, 4 horas, né, ou até mais com carro de boi, né, e as pessoas, no caso das mulheres, né, tinham as parteiras, elas eram as encarregadas, né, que a dona Carolina era uma moça que trabalhava, também auxiliava nos partos. Dona Elvira era uma das parteiras da comunidade por volta de 1950 e conta como aprendeu a ajudar as mulheres a dar à luz. Fazia parto já em casa para minhas porcas, as vacas, quando não podia criar, eu ajudava. E um ser humano é igual a um animal. É só que passa a mesma dor, passa tudo mesmo. E lembra ainda da precariedade na época. Era com luz de querosene, que era as lâmpadas de querosene, e tinha que ir a pé. Se tu tinha um pouquinho de entendimento, a vizinha ali embaixo passando mal, tu não ia lá socorrer, fazia o que mais podia fazer, né? A exploração das minas de prata, outras atividades ganharam ainda mais força na região. A exploração de madeira e a caça aos animais. O resultado de tudo isso? A degradação de um paraíso ambiental. Sabe o que deu mais lucro nas minas da prata? A caça que dava mais lucro. Lá eles caçavam desde o macuco, a jacupema, aracuã, caçavam de tudo. Então é assim, ó, os mineradores ganhavam mais lucro caçando, na época, guati, tatu, do que na própria mineração. Tem guati, tinha tatu, tinha paca, tinha veado, tinha de tudo, mas então tudo antigo, tinha tanto bicho. Hoje em dia tu quase não vê mais um bicho. Eles matavam tudo, né? Agora não podem mais caçar. Agora os araguãs vêm aqui na minha casa. Aragãozinho. Vem aqui na minha casa para comer. Naquele tempo a caça era liberada, né? E dava para matar bastante caça. E também o palmito era liberado, ele também tirava muito palmito para vender, né? E mais tarde vai ter a segunda fase, que vai ser a retirada da madeira. Eu escuto histórias lá na Nova Rússia, assim, de pessoas que tinham uma propriedade inteira que trocavam por uma carroça para ir embora de lá, porque aquilo lá não queria mais, porque a riqueza tinha ido toda, porque a riqueza era madeira. E tudo que se vê hoje de árvore na Nova Rússia é floresta secundária, né? Não ficou pedra sobre pedra de floresta lá, né? Preocupada com a devastação do meio ambiente que perdurou anos na região, a empresa industrial Garcia, a primeira empresa de Blumenau e que mais tarde tornou-se Artex, comprou parte da área onde hoje é o Parque Nacional para transformá-la em um parque ecológico de preservação. Com o advento do uso do maquinário na exploração madeireira, com o trator, né? Aí a exploração das cabeceiras do Garcia começou a se tornar muito agressiva, principalmente no final dos anos 70 e início dos 80, né? Ainda já comecinho, final dos anos 60 também. E com isso a empresa Artex começou a temer pela qualidade de suas águas. A devastação no Garcia começou para valer. E se o desmatamento avançasse muito, nós iríamos ter consequências terríveis aqui para o Garcia. E tivemos. A enxurrada de 61, a enxurrada de 91 foi a mais catastrófica de todas, com 21 mortos aqui no Garcia. Muitas casas destruídas, escolas, instalações, empresas, né? E naquela época estavam no auge da exploração madeireira e houve muita queda de barreira. E parar com a destruição desenfreada não foi uma tarefa fácil na época. Na época haviam 7 planos de corte de empresas madeireiras atuando aqui nessas matas a todo vapor. Para fiscalizar em Blumenau era quase impossível, porque não tinha estrada para chegar lá. O pessoal acessava Blumenau entrando por Guabiruba, por Botuverá, né, várias regiões, né? E aí, graças à colaboração do Aeroclube de Blumenau, nós sobrevoávamos a Nova Rússia e as regiões das cabeceiras do Garcia, e ali de teco-teco a gente olhava de onde vinham as tais estradinhas. Aí íamos a campo e não nos contentávamos em ver o caminhão com madeira ou coisa parecida. Onde tinha um sinal de arraste de tora,
nós descíamos aquele precipício todo até lá para localizar onde ela foi cortada. E aí começamos a descobrir que o plano de corte não estava sendo obedecido por ninguém, né? Cortava-se indiscriminadamente ao longo dos rios, em costas inclinadas, etc., que a pouca legislação da época já impedia. Então, um por um, os 7 planos de corte gigantescos, um deles em área de 4 e poucos milhões de metros quadrados, uma área imensa, que hoje é o parque, né? Hoje a região colhe os bons frutos da preservação. Agora, na tragédia de 2008, quase não caiu barreira nenhuma na região. Por quê? A região já estava há mais de 20 anos sem qualquer exploração, então a floresta estava já se recuperando, fechando e etc. Em Blumenau, o Parque Nacional Serra do Itajaí abriga cerca de 5.000 hectares de Mata Atlântica. São mais de 35 quilômetros de trilhas e 25 quilômetros de estradas. A fauna do parque contempla cerca de 240 espécies de aves, 65 de mamíferos, 39 de anfíbios, 10 de répteis e 10 tipos de peixes. Por entre essas matas, são mais de 360 espécies de árvores e arbustos. Além, é claro, dos túneis, que carregam a história da exploração de ouro, prata e outros metais preciosos em plena cidade de Blumenau. Todos esses fatores contribuem para transformar a Nova Rússia em um ponto turístico do estado e até mesmo do país. O terceiro ciclo econômico é esse de agora, que é o do turismo, né? Que vai ser o turismo de fim de semana das pessoas que têm as casas de campo e das pousadas, dos campings. Numa ocasião que eu estava lá acampando, estava estudando lá, na época da Oktoberfest, tinha tantos jovens, tantos, do Rio de Janeiro, de Brasília, de Minas, de tudo quanto era lado do Brasil, acampando lá, porque tinha visto na internet que lá tinha camping. Eles pegavam um avião até Curitiba, pegavam um ônibus até a rodoviária de Blumenau, acabavam chegando na Nova Rússia. E lá eles pegavam o ônibus de tardinha para o centro de Blumenau, festavam até de manhã e voltavam para dormir durante o dia. Foi uma turma muito interessante, legal que eu encontrei lá, do Brasil inteiro. A região da Nova Rússia a região da Nova Rússia, ela tem um atrativo especial, ela tem algum carisma, como é que eu vou dizer, está me faltando a palavra, ela exerce um fascínio especial sobre as pessoas, né? Primeiro porque é um local cujo acesso é um pouco difícil. Tem que se atravessar uma cordilheira de montanhas, assim, um vale muito íngreme, um trecho do Ribeirão Garcia em que ele é muito íngreme, tanto que a estrada tem que se afastar bastante do Ribeirão para poder se desviar daqueles precipícios todos. E de repente, uns 2 quilômetros adiante, o vale se abre, né? Como se fosse um paraíso, assim, cercado de montanhas por todos os lados. A região é como se fosse um santuário da biodiversidade, né? Temos ali uma grande amostra do que sobrou da fauna e flora, né? Quando os primeiros colonizadores europeus aqui chegam em 1850, né? Então, preservar a região, além de melhorar a qualidade de vida de toda Blumenau e região de Blumenau, né? Também proporciona um meio de educação no qual as pessoas vão lá na região, aprendem, veem, visualizam como que era a floresta, né? Porque existem trechos de floresta antigos ainda ali na região do Parque Nacional Serra do Itajaí, e se conscientizam na conservação, em preservar aquela região, né? Conservar aquela região para as futuras gerações terem água, terem qualidade no ar, qualidade no clima, né? Menos chuva. Então a região tem um grande papel para a vida humana. É um atrativo, é uma área curiosa, está previsto no plano de manejo do Parque Nacional que seria uma das regiões a serem visitadas em Blumenau. O atrativo maior é realmente percorrer aquelas galerias, né? Não haverá problemas com o IBAMA do ponto de vista de espeleologia, de cuidado com fauna, flora, porque é uma galeria artificial, não é natural, não se trata de uma gruta calcária, nada disso, né?
Mas a região da Nova Rússia não é cercada somente por belezas naturais. Muitas lendas marcam até hoje os moradores da região. A gente passava naquelas curvas lá de estrada, da estrada, aparecia coisas, né? Mula sem cabeça, cachorro preto e arrastando corrente. Uma senhora, Dona Carolina Rautenberg, ela é neta dos primeiros moradores da região. Ela fala que tinha, quando era criança, ela lembra de uma história que dizia que quando se ia aos bailes, né, que haviam na região, as festas e aniversário, todos participavam das festas. No retorno à casa, né, havia um fantasma do negro que habitava ali quando os ingleses estavam. Né, esse negro ali assustava. Né, ninguém nunca viu ele, né, mas existia esse medo, esse pânico na mentalidade daquelas pessoas naquela época ali, né? Isso ali nos anos 50, 40, 50 ali na Nova Rússia. Além de um fantasma, um gato preto também assombrava a população. Animais que foram abatidos como gatos, né, se caçavam os gatos e os gatos, muitas vezes o tiro não pegava, não era fatal, né, e o gato ele ficava bravo, se debatia. E as pessoas tinham medo de retornar lá porque diziam que o fantasma do gato ia atacá-los ou coisa assim, né? Uma vez, né, que ele achava que era uma visagem, ele levou aquele gato para lá para o outro lado e deu uma lambada no gato, né? E o gato ficou morto, eles vieram para casa. Quando chegaram em casa, aí o gato apareceu de novo. Há ainda uma lenda sobre um tesouro perdido na Nova Rússia. Até hoje, algumas pessoas visitam o local em busca de um famoso coqueiro, onde embaixo estariam escondidas as preciosidades. Que quando a última empresa mineradora deixa de processar minérios ali, eles acham uma grande caverna, fazem um grande túnel e colocam todo um maquinário dentro daquele túnel. E para demarcar a região, plantam uma palmeira real, porque na floresta umbrofiladense não existe palmeira real. Então a palmeira real seria como se fosse o X do mapa da mina, né? Onde estaria todo o equipamento. O problema é que quando as indústrias madeireiras que chegaram na região ali a partir da década de 20, 20 e 30, principalmente os que vieram de Lages, como exploraram toda a região, não sobrou a palmeira real. E é um imaginário que existe até hoje, né? Muitos moradores já tentaram localizar essa palmeira, buscar. Eles disseram que tinha muita gente que escondia dinheiro, né? Enterrava dinheiro, né? Por aí. Agora eu não sei, porque eu nunca vi. Então. Que diz que enterraram em 1919. Enterraram um monte de prata e de coisa num lugar escondido com aparelhos e ferramentas e não sei mais o que, tudo, maquinário, e fecharam com a laje de cimento e plantaram um coqueiro em cima. Então lá onde eu estou falando chamava-se Morro do Coqueiro. Mas eles não acharam, meu sogro não achou, mas ele que ajudou, mas não se lembrava mais aonde foi feito. E lá tinha um coqueiro no meio do mato, então eles agora pensam que eu sabia que esse coqueiro estava em cima da... Se eu soubesse, eu já tinha arrancado tudo. Mas o que mais assustou os moradores, na verdade, não foi uma lenda, mas sim uma tradição, o Papai Noel do mato. E quando é tempo de Natal, de Natal assim, ele se vestiu assim, botava aquelas barbas do mato assim para dizer que era Papai Noel, né? Era para assustar, todo mundo chorava, dizia que era Papai Noel. Esses Papai Noel, a mamãe tinha uma irmã, assim, botava uma touca bem grande na cabeça, de dia, e vinha para assustar nós. Aí vinha uma irmãzinha pequena, ela disse, eu vou levar ela embora. Eu disse, mãe, não deixa ela levar, mas eu gritava para ela não deixar levar. E o Nicolau era uma... Nicolau existia por toda essa região, né? Pelo menos para aquele lado de lá da cidade, lado sul da cidade, o Nicolau era uma entidade muito forte. E eu tenho ido em outros lugares de Santa Catarina, de colonização alemã, onde também existia o Nicolau. Não era vermelho e branco, não tinha nada disso. Ele botava uma roupa bem velha, fazia assim com papelão de caixa de sapato, desenhava uma cara assim, com um buraco para os olhos.
pendurava uma barba, podia ser barba de velho, um negócio que dá nas árvores, ou também a pele de animal, assim, e ele ia com um pau, assim, batendo nas paredes das casas e entrava, na minha casa ele entrava, a gente tinha muito medo, quando ele entrava a gente se ajoelhava e ele dizia assim, todo mundo rezando, e as crianças tudo rezando, né? E aí queria saber se a gente tinha sido arteiro, se tinha tirado boa nota, se tinha respondido para a mãe, todas essas coisas. No final ele dava presente.